O programa Conversa com Poeta é gravado no palco do Teatro Alberto Martins. Alberto Martins, um dos grandes atores e diretores de teatro que a Bahia produziu. Para a nossa emoção, para a minha e a emoção do grande público que acompanha o nosso programa, temos a honra, a alegria de receber hoje uma bailarina, professora de dança, coreógrafa, Cláudia Guedes, a filha de Alberto Martins e da mestra Silene Guedes. Bom dia, Claudinha, um prazer, uma alegria, uma emoção ter você conosco hoje. Bom dia. Bom dia, Ivan. Prazer, emoção é toda minha. Super feliz de estar aqui. Você tem um currículo, uma trajetória, uma jornada, uma carreira internacional. Já se apresentou em vários cantos do mundo, né? Nos grandes teatros da Europa, nos Estados Unidos. Mas eu queria, antes de falar disso, falar um pouco sobre esse teatro, sobre esse palco. O que é que significa o palco do Teatro Alberto Martins para você? Eu aprendi assim com meus pais que o palco ele é um lugar sagrado, né? Na verdade, o teatro é um lugar sagrado e o palco é mais sagrado ainda. Assim. Mas para mim, no início era meu parque de diversões, né? O meu e dos meus irmãos. Então, como todos os outros teatros em que os meus pais trabalhavam, né? No Teatro Castro Alves, no Santo Antônio, no Teatro Vila Velha, que a gente frequentou bastante. E aqui nós frequentamos desde 1974, né? Então eu tinha 4 anos de idade, ia fazer 4 anos, e sempre que podia, minha mãe estava trazendo a gente, inclusive para ficar mais próximo dela, porque ela passou a conviver aqui em Camaçari durante todos os dias, praticamente todos os dias da semana. Então, como ela saía de casa muito cedo, né, às 6h30 da manhã, o ônibus já estava passando lá para buscá-la e só deixava às 6h30 da noite, né, às 18h30. Então, era bastante difícil para ela e para a gente. Então, quando ela dizia, escolhia um para trazer para Camaçari, para ficar com ela, a gente já sabia que a gente ia se divertir bastante e correr entre as cadeiras, né, para cima e para baixo, entrar pelas coxias, as cortinas, entrar nos camarins, ver todo esse mundo, né, que é o teatro. Sempre foi, para mim e para os meus irmãos, em primeiro lugar, um lugar de diversão, né, e um lugar onde a gente ficava próximo, a princípio, da minha mãe, e depois, quando meu pai veio a trabalhar aqui, junto com ela, que, na verdade, sempre andavam juntos, e aí era familiar, né? Eu lembro de 2 espetáculos que eu fiz aqui quando cheguei em Camaçari, que fui acolhido pelo TAC, pelo Teatro Amador de Camaçari, que era dirigido por ambos, né, pela Silene Guedes e pelo Alberto Martins, que foi Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, e da Maria Clara Machado, O Rap das Cebolinhas. Né? E você é uma menina aqui. Qual imagem, que memória você traz daquela menina que construiu essa mulher, essa artista que você é hoje? Eu tive o privilégio de nascer numa família de artistas, né? Então, o meu pai e a minha mãe eram atores, a irmã do meu pai era bailarina, os familiares da minha mãe, meu avô era músico, né? Tocou na Orquestra Tabajara, chegou a tocar e a gravar, e deixou um legado assim escrito para a gente, alguns chorinhos e chorões e algumas valsas. Então, tias cantoras, né? E eu cresci nesse mundo. Então, até quando eu viajava para o interior, meu avô sempre costumava fazer saraus com os amigos. Então, era
a gente escutando, né, aquele cavaquinho, o bandolim, o saxofone, e a dança espontânea, né, antes da música, da dança dentro de um palco, era a dança espontânea, né? Era a dança em casa, as danças folclóricas onde a gente via. Então, assim, eu nasci nesse berço cultural, né? Tive os teatros, dos grandes aos menores, como eu falei a você, como o nosso parque de diversões, o quintal da nossa casa. Então, era muita observação, né? Muita observação desse construir, do observar o ator, de observar o bailarino. E, a princípio, eu não queria ter uma vida profissional dentro da arte, por saber, apesar de ser importante, né? Então, é através das artes onde a gente tem um refúgio, onde a gente se liberta, onde a gente se diverte, né? Onde a gente pode falar de diversas maneiras sobre nós mesmos e sobre nossa sociedade, o meio em que nós vivemos. Mas eu não queria levar porque eu sabia que era uma vida difícil, né? Uma vida árdua, uma vida que não tinha horário. Na verdade, a gente não tinha horário. Então, muitas vezes eu não gostava disso aqui porque eu queria estar perto dos meus pais e eles sempre estavam no teatro. Ah, cadê? Está no teatro, está no teatro, está no teatro. Então, não era bom para mim, né, como criança, mas eu fui crescendo nisso. E, em algum momento, ficou... Né, tanto é que, no início, era minha irmã que dançava, minha prima, né, Betânia, dançava, fazia balé, eu ia assistir. Minha irmã dançava aqui, tinha os grupos de dança, dançava com Paulinho Carrilho, né? Aqui Aliás, o Paulinho Carrilho, eu entrei no espetáculo O Rápido das Cebolinhas, porque quem fazia o Camaleão era o Paulinho Carrilho, né? E a gente ia participar de um festival numa dessas cidades aqui do interior da Bahia. E em Juazeiro, não foi? Em Juazeiro. E o Paulinho Carrilho desistiu de ir. E aí eu fui em 3 dias para decorar o texto, eu lembro, como hoje, sua mãe desesperada na coxinha, porque eu esqueci o texto inteiro. A última fala, a minha primeira fala que eu dei no espetáculo foi a última. Eu terminei o espetáculo na minha primeira fala, e sua mãe desesperada. E você traz essas lembranças para cá, e eu queria te perguntar uma coisa que é assim, a gente que começa a fazer teatro, música, né, arte, a gente tem um sonho, né, de um dia ser um grande artista, e essas coisas que a gente sonha como artista. Quando é que você se percebeu uma grande artista? Que você realmente... Porque no início você resistiu, né? Era sua prima, era Paulinha, era Betânia, mas quando é que você se descobriu, hoje eu me assumo como artista? Quando é que foi isso? Artista, eu acho que eu já tinha isso de criança, né? Eu já tinha essa noção, porque a gente fazia muito isso em casa. A gente brincava de teatro, a gente tem foto, e meu pai fotografava, a gente se apresentava, todos os aniversários e encontros, a gente fazia apresentação de dança, a gente criava muito, né? Eu e meus irmãos e os meus 2 primos, né? Marco e Beta, a gente sempre viveu junto e a gente sempre... essa coisa da arte, de dança, música, teatro, era uma coisa só, era tudo junto. E o que eu descobri mais tarde como educadora, arte educadora, foi toda criança é um artista, né? Você observar, a criança, ela canta, ela dança, ela representa, né? Que ela imita, ela veste as roupas do pai, da mãe, da tia, seja do que for, ela faz, é atleta, ela pula, ela se pendura em tudo quanto é lugar. E aí, a depender dessa criação, da onde é que ela nasce, porque se ela nasce num país onde a cultura é valorizada, a sua formação ela é feita através das artes, né? Das artes, dos esportes. E quando não é num país que isso não é valorizado, a gente
né, quantos artistas são podados, né, durante essa trajetória inteira, assim. E eu não sei se eu me descobrir uma grande artista, não. Eu quero ser grande para mim, eu quero me realizar. Toda vez que eu danço, eu gosto muito de dançar, então eu queria, em primeiro lugar, dançar. Eu não queria ensinar dança, eu queria dançar, eu queria me doar para dançar o pensamento de outras pessoas, e que algumas vezes esses pensamentos também eram os meus, ou pensamentos ou sentimentos eram os mesmos que os meus eram sentimentos que eu já tinha vivido ou que eu já tinha visto. Então, primeiro eu queria dançar e resistir, como eu falei a você a princípio, de ter como profissão, mas foi muito mais forte que eu. E aí chegou um momento em que eu disse, não, agora eu preciso estudar essa linguagem, né? Eu preciso estudar isso daí, eu quero saber um pouco mais, eu quero conhecer quem são essas pessoas que trabalham, estudam isso, não essa forma espontânea que já era minha. Já é natural, eu danço, eu gosto de dançar, eu percebo que eu tenho um ritmo, eu percebo que muita gente tem ritmo, mas como é isso? Como é dançar algo em que você olha, você diz assim, será que eu sei fazer isso? Será que eu consigo dançar dessa maneira? Será que, além de me realizar dançando, eu consigo fazer com que as pessoas sintam isso? Porque... Tem uma abordagem que você... Aliás, duas abordagens muito importantes que você faz, que eu acho interessante da gente fundamentar um pouco. Primeiro, a questão de você não se achar essa grande artista. Primeiro, que você ninguém passa pelo Dance Brasil, ou ninguém ocupa palcos tão importantes como você ocupou no mundo, sem ser grande. Mas e aí você fala sobre quando é que você não se percebeu como uma grande artista, mas como essa artista consciente do seu tempo, né, do seu lugar. Que eu, assim, Claudinha, eu consegui me perceber como um artista quando eu tive a consciência que, se eu me apresentasse para 1 milhão de pessoas, era muito importante, mas que, se a minha arte, o meu teatro, a minha poesia, ou a minha música alcançasse o coração, a alma de uma pessoa apenas, também era importante, né? E você fala uma coisa que eu acho que também é muito bacana de se falar, que você não queria ensinar a princípio, né? Uhum. Só que você, sem esse querer, com essa resistência, você acaba sendo uma das pessoas nessa cidade, na área de dança, responsável por muitas pessoas, por muitos profissionais da dança terem alcançado, né, pela sua influência, um lugar no cenário artístico, sobretudo da dança. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua trajetória de professora aqui no município e em outros lugares do Brasil. Como é que foi isso para você? Essa vivência com essas crianças, com essas pessoas que estavam começando a dançar, algumas que nem se percebiam, né, como talentosas, e aí você acaba, com o seu método, né, acaba aflorando. Como é que foi isso? Deixa só, acho que, responder aquela primeira, antecedente, porque quando você fala, quando é que percebeu, né? Como eu falei, eu não percebi, mas algumas coisas eu ficava me perguntando, né? Quando uma pessoa como Lia Robato chega para mim e aí fala assim, Claudinha, eu adoro vir no teatro e te ver dançar. E isso são coisas que eu falo, poxa, Lia Robato, ela foi minha professora na Fundação do Estado da Bahia, da Escola de Dança. Ela foi, a minha formatura, eu dancei, foi ela que foi a coreógrafa, né? Eu tive esse prazer de dançar uma coreografia de Lia Robato. Ela já não mais coreografava, né? Fez alguns trabalhos do balé do Teatro Castro Alves, muita coisa fora também. E eu tive esse privilégio, né, de dançar um trabalho dela e de ter uma dedicatória super bonita no livro
de Carlos Moraes. Então, quem é no meio da dança sabe a importância de Carlos Moraes na formação de bailarinos, não só na Bahia, né, mas em todos os lugares que ele passou, e na Bahia, do quanto que ele fez para... ele não ficava... Ele tinha uma formação clássica, mas ele não ficava só no clássico, então ele trouxe muita gente, muitos bailarinos negros para o palco, para dançar o balé clássico, para trazer as suas informações também, que muitos tinham a informação das artes, da religiosidade de matriz africana. Então, como esses deuses de matriz africana, eles dançam, então ele trouxe isso. Então, você ter uma dedicatória. Ele falou assim, eu acho que, não sei se eu vou me lembrar, mas ele falou assim: Claudinha, como eu falei ontem. Quer dizer, ele estava comentando com alguém, que ele estava no teatro, vendo, inclusive era o ateliê de coreógrafos brasileiros. Como eu falei ontem, você apresenta tirando o melhor de si, uma coisa assim, né? Você consegue fazer tudo trazendo o melhor de si. E realmente é o que eu trago, o que eu tenho de melhor, mesmo com todas as dificuldades. Então, assim começa a vir a perguntar, ou então quando no Dance Brasil, que você citou, então eu fiquei um pouco mais de 10 anos no Dance Brasil, e durante muito tempo com apresentações em Nova York, assim, todos os anos. E aí, assim, de ter pessoas para esperarem, para te pedir um autógrafo, de te reconhecerem no semáforo. Então, assim, você parar no semáforo e a criança vir, o adolescente, e te reconhecer, e você dançou, ele te viu dançando, quer seu autógrafo. Sabe, você ser abordada. Claudinha, quando a Lia Robato, quando eu e tantos outros fala que adora te ver dançando, eu queria mostrar aqui agora, no Conversa com o Poeta, algumas imagens dessa bailarina linda, dessa artista excepcional no mundo. Vejam aí. E aí tem uma outra resposta que você queria... por favor, fique à vontade para falar. E aí você me perguntou sobre essa questão do lecionar, né? Do ensinar, dessa importância. Então, assim, quando eu comecei a... Na verdade, a gente já começa a fazer isso, a estar ensinando meio que espontaneamente, né? Como brincadeira. Mas aí, quando eu vou para a UFBA para começar a aprender, e aí eu tenho a oportunidade de entrar Era um grupo de dança, mas que tinha um formato de companhia, porque ele tinha aulas de balé, aulas de diferentes... aulas de balé, de dança moderno, de algumas linguagens da dança, e que se parava e tinha ensaio, e tinha pesquisa para se fazer. Aí foi a primeira vez em que a diretora do grupo, que era a Joemares Brito, que ela me instigou bastante, foi assim: Claudinha, você que vai dar aula, a próxima aula, a aula de amanhã é você. E aí eu fiquei, me assustou, falei, gente, e agora? Aí essas minhas amigas do grupo, todas já faziam balé em Rosana Bubaque, bateca, balé brasileiro, ou balé do baiano de tênis, algumas vinham do SESI, né, que o SESI tinha uma tradição também, né, de bailarinos.
Então, eu ficava, digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque eu não sabia, de fato. Então, a primeira ideia que eu tive foi pegar, eu tinha um vinil de aeróbica, e aí eu fui olhar, no final tinha fazendo um aquecimento, né, a parte aeróbica e depois o final, né, o relaxamento. Então, tinha os 3 momentos da aula. Eu falei, Sérgio, eu vou fazer com isso. E aí eu fui meio que decorar, né? Mas no dia da aula eu fiquei muito nervosa, acho que misturei tudo, e aí deixei o pessoal só pulando, o pessoal, quando terminou, ninguém já nem aguentava mais. E assim, foi assim que começou, né? E ela veio, era com muito cuidado de a gente parar, de conduzir isso. E aí, tudo que eu começava a aprender lá, eu vim aplicar aqui. Então, aqui também, Camaçari funcionou como um grande laboratório para você, né? Laboratório, foi. E sempre, a princípio, aqui no palco e no Colégio Mascarenhas, que a gente, junto com os amigos da época, abrimos o Grêmio, fizemos votação, a chapa da gente ganhou, me colocaram como diretora cultural, então tinha que fazer alguma coisa também na escola. Então, uma dessas coisas era aula de dança, e que as pessoas já elegiam, já dança, já faz, a gente já apresentava lá, que na nossa época tinha muito concurso de beleza, né? Era Miss Estudante, Miss Camaçari, Miss Verão, tinha até Miss Mirim Camaçari, minha irmã já foi até Miss Mirim Camaçari. Então, a gente já dançava, fazia solos, né, improvisados, né, eu ensaiava a minha improvisação e dançava em tudo. E também foi meu laboratório, quando eu comecei a estudar. Então, na escola, né, que eu acho que tem que ser ali onde a gente tem que aprender tá tudo, né? As artes têm que estar ali também. Então, lá no Mascarenhas, na escola, e aqui no palco, né? Claudinha, claro que deve ter tido muitos e muitas, mas você lembra de alguém que, quando você viu criança dançando, você já pensou, vai ser uma grande bailarina, um grande bailarino? Você tem essa memória de quando você começou a ensinar dança, que se tornou seu aluno ou aluna, você disse, vai ser uma grande artista, vai ser uma grande bailarina ou bailarino? Olha, muitas vezes a gente olha na sala e a gente vê muitos talentos, né? Muitas pessoas com talento para aquela linguagem, né? No caso, para a dança. E algumas dessas vezes não são esses talentos que chegam a ser, de fato, né? Um bailarino, a se tornar um profissional da dança. O que eu percebo que, muitas vezes, aquele que não tem muito talento, mas que ama, ele fica, ele permanece, ele vai atrás de você, ele bate na porta, e aí ele quer saber onde mais você está dando aula e aonde mais pode se fazer aula, porque eu tenho os meus alunos, mas eu acho assim que eles têm que estar fazendo outras linguagens, ir para outras pessoas, eles têm que fazer aula de balé clássico, eles têm que fazer aula de capoeira, eles têm que fazer as aulas de dança, que inclusive eles têm que saber um pouco mais do seu folclore, então tem que sair para por todos os caminhos, bater em todas as portas onde se dança, onde tem essa linguagem, onde as pessoas param em algum momento para dedicar o tempo a essa arte. Então, esses alunos que, à primeira vista, não têm um talento, não têm uma facilidade, mas que amam e que querem, eles são geralmente esses alunos, Claudinha, que permanecem. Você está falando uma coisa tão importante, eu acho que é muito bacana a gente dar uma atenção a isso, porque muitas pessoas têm um sonho e acham que não tem talento para alcançar esse sonho, né? Mas o que Cláudia Guedes diz nesse momento, que é tão importante para você que está nos assistindo e que tem um sonho de dançar, de ser ator, atriz, ser poeta, se esse é o seu sonho,
Você já é. Óbvio que não é fácil, mas se você quer, se você sonha, aí você já tem um trajeto, já um caminho feito. Vá buscar. Não é isso, Cláudia? É isso. Teve um momento, né, em que porque eu tenho um corpo, meu corpo ele não é um corpo flexível, um corpo dado para o movimento, assim, né, para a dança, no momento em que a gente quer ver uma perna, né, a 180, quer ver um ângulo na sua coluna, né, bem um arco Definido, bem né? definido e bem grande, bonito, né, de ver, enfim. Eu estava com vários problemas, né, no joelho, no quadril, e me impediu de fazer minha primeira viagem internacional, que foi com o grupo de dança contemporânea da UFBA, que recebeu um convite e ia ter um festival de dança em Lyon, com todos os grupos de danças de universidades. Então, na Bahia, tinha o grupo contemporâneo de dança, do qual eu fazia parte, e a gente ficou super feliz, né? Então, tínhamos um ano para nos prepararmos. E, infelizmente, eu não pude, porque meu corpo disse, agora você tem que... Eu não olhava para ele, né? Essa coisa de não se respeitar, da gente não saber parar e se cuidar, enfim. Me indicaram um médico para eu ir. E eu fui, era um argentino, bem pequenininho, e aí ele começou a analisar Investigar. todo o meu corpo, né, em todos os ângulos, e flexão, extensão, rotação de tronco. E aí ele pegou e virou para mim e falou assim, me perguntou assim, como é que você dança com esse corpo assim? Ele quis dizer se assim Limitado, é né? limitado, é um corpo limitado. E aí eu falei para ele assim, eu nem pensei, eu não pensei, foi algo que veio assim de imediato, né? Aí também eu vi que eu tinha eu também descobri por que eu dançava. Aí eu falei assim, eu danço porque é arte. Se fosse esporte, eu não faria, porque um atleta, né, o esporte ele vai com o limite físico, né? É o limite físico de cada um. É quem salta mais longe, é quem consegue saltar mais alto, né? Quem nada mais rápido. Então, o GR, a ginástica rítmica desportiva, se você faz maravilhosamente bem, mas um outro colega seu tem um arco maior, né, mais perfeito, se gira com a perna num ângulo que até passa de 180. Então, tem alguns pontos que você é o que vai te pontuar, vai te dizer que é o melhor, né? Então, é o limite físico a princípio e depois o emocional, porque, né, brilhantemente aquela ginasta americana, ela é a melhor e ela chegou um momento em que ela tinha consciência de que o emocional dela não, e ela poderia se machucar. Então, assim, foi quando eu falei para ele, eu digo, é arte. Então, eu tenho o que dizer, né? O meu corpo ele é limitado, mas a minha alma não. Eu acho que tenho você o que dança com a sua falar. alma, né, Cláudia? Eu acho que... E aí ele parou, ele parou um pouco, e aí depois ele começou eu ensaiava na UFBA, né, não só com o Dance Brasil, com o grupo também de dança, eram vários ao todo tempo, era a Jorge Silva, de dança, na época era o Dance Brasil, então ele assistia. E aí ele parou e falou, nossa, Cláudia, mas como você consegue fazer tanta coisa que fazendo a sua análise, eu não imaginava que você poderia fazer isso, né? Então, e aí ele disse que ele era meu fã, assim, também. Então, era uma pessoa super importante. Ele chegou a ser professor lá da UFBA. A professora Carla Leite o convidou para que passasse seus conhecimentos, né, para os alunos. E ele também, gentilmente, tinha um momento em que atendia. Então, ele já me atendia. Eu já não pagava mais caro, porque, para ele me atender, ele já me atendia gratuitamente, sabe? E de uma ternura, né? Então, essa coisa também que a gente descobre, né? Que por que a gente também faz arte, por que a gente consegue, às vezes, da dança
passei. Eu acho que também a arte nos escolhe, né? Tem isso também, né? Vamos falar um pouco sobre a sua carreira internacional. A gente sai um pouco agora de Camaçari, da nossa ilha sagrada. Passamos aí pela UFBA, Salvador, mundo. Primeira vez que você viajou, para onde? Como é que foi para você? Porque você era uma menina ainda, né? Para viajar, foi o meu primeiro, ainda no início de 90, seria para a França, né, em Lyon, Para Lyon. E que eu não pude ir, aí veio a frustração, e aí eu fiquei 1 ano parada. Teve até a Ópera Lídia de Oxum, onde eu ia fazer parte do corpo, não fiz, porque estava machucada, eu não fiz nem a seleção. Isaura Oliveira, né, grande bailarina, mestre, atriz, ela fez a Lídia de Oxum, e como eu dançava na CIA de dança Olodum também na época, e aí ela falou assim: Claudinha, eu quero que você faça a produção comigo, vamos ajudar a fazer a produção. E eu não quis, eu digo, eu não quero, eu fiquei inclusa aqui, porque eu queria estar dançando, né? Assisti uma vez só, mas enfim. E aí surgiu uma oportunidade logo depois de viajar, de passar 4 meses em Punta del Este, né, no Uruguai. E aí seria uma primeira viagem com a linguagem mais folclórica. E que no dia de viajar, todo mundo pronto para viajar, de malas prontas. Cadê o produtor? Cadê? Não tinha ninguém. Então, nós ficamos todos a ver navios. Claudinha, né? eu estou te perguntando para os lugares que você foi, não para os lugares que você não foi. Assim, não, claro, estou brincando. Para as pessoas perceberem que existem esses perrengues, né? Quem dirigia até a companheira Dani Pena, que é a grande percussionista. Sim, claro. Agora, Dani também estava dando alguns seus primeiros passos. Teve algum outro lugar que você não foi? Não, uma coisa assim que eu vi a minha mãe falou assim: minha filha, você não tem necessidade de ir para fora de qualquer maneira, né? Sim. Então, porque muitas pessoas vão fugindo mesmo de uma realidade de carências, né? De carências financeiras, sociais, de tudo. Então, nesse ponto, eu tinha um apoio de um acolhimento, pais, né? Um acolhimento, e que assim nunca fomos ricos e milionários, mas a gente tinha uma estrutura que não precisava você sair logo para, não por causa só da arte, mas por causa de dinheiro, né? Por causa de grana. Então eu sempre fui muito cautelosa, né? E aí me veio primeiro um tal de Gelon Vieira. Ele aparecia primeiro, aquela figura aparecia na escola de dança e levava alguém. Levou Rosângela Silvestre, desaparecia, porque eu fazia também aula no balé folclórico. Todas as aulas eu fazia com eles. Não era da companhia, mas fazia aula porque as aulas eram abertas, então fazia todas as aulas, tudo que eu tinha oportunidade. E aí aparecia de novo, sumia mais um. Era sempre assim. E aí, de repente, ele apareceu e fez a primeira audição da companhia do Dance Brasil, e a Bahia inteira veio fazer essa audição. Então, o corpo de baile do Balé do TCA foi para fazer. Veio ônibus de Itabuna, de Ilhéus, e todo mundo fazendo assim. Foi uma audição muito exaustiva, concorrida, né? Muito concorrida e exaustiva, né? E no final eram só bailarinas, eram apenas 5. No final, eu não passei para as 5, mas eu e mais 2 amigas, Noemi Arreza e Suzane Barreto, ficamos como suplentes. Então, para a gente já foi. Eu falei, nossa. Claro. E para mim ainda mais assim, porque ela já dançava, eu estava no início, ainda me considerava no início, porque só em 91 que eu comecei a dançar profissionalmente com o Olodum. E aí eu fiquei, meu Deus, eu passei outras bailarinas, né, tão com mais experiência, e eu fiquei muito feliz, mas não passei. Olha, nós falamos aqui dos lugares que ela não foi, do lugar que quase foi. Agora, Claudinha, eu quero realmente que você fale dos lugares que você foi. Pronto. E aí, já fiz algumas audições, e quando eu cheguei em 96, eu fui convidada
não fiz mais audição, eu já tinha feito, né? Então, eu fui convidada. Então, através da coreógrafa, no momento, quem ia estar fazendo o trabalho, que ela já tinha sido bailarina também, era a Edileuza Santos, né? Então, a Edileuza já está na minha vida desde quando eu comecei a estudar dança. Ela nem me conhecia, eu era apenas mais uma aluna ali na sala de aula, mas ela estava se formando junto com Daniela Augusto, que na época era bailarina, atriz também. E ela já fazia parte da minha vida desde aquele momento. E ela vinha acompanhando, né, toda a minha trajetória e se tornou fã minha também. Ela gostava muito do meu trabalho e ela me convidou para fazer parte do Dance Brasil. Ela estava com uma coreografia chamada Quilombos, e nós iríamos para os Estados Unidos. Essa primeira viagem que eu fui foi ao Texas, foi para Santo Antônio. E foi a minha primeira viagem, né? E assim, primeiro por estar dentro de uma companhia já internacional, mas que falava da gente, né? Falava do Brasil, com um diretor que já tinha passado por um balé folclórico dirigido por Emília Biancardi, já tinha se fixado nos Estados Unidos e já tinha um respaldo durante um trabalho, né, de muito tempo que ele fez, e com contato com a dança, porque ele teve o convívio com a Alvinelli. E, enfim, aí eu tive foi a minha primeira viagem, foi com o Dance Brasil, internacionalmente, para Santo Antônio, e daí em diante, de 96, né, até depois dos 2000, eu viajei. Aí foram várias cidades. Aí você foi para Nova York, você dançou em Nova York, assim, praticamente todos os anos conseguimos, porque o Dance Brasil ficou um tempo querendo dançar no palco do Joyce, porque o Joyce é um teatro que só apresenta dança. Tem uma história super bonita. Joyce é o nome de uma menina que ela não era bailarina profissional, mas ela gostava lá em muito Manhattan, de dança. parece, né? Em Manhattan. E ela faleceu de uma doença, enfim. Os pais, para homenagear a sua filha, eles compraram esse espaço e fizeram esse teatro e colocaram o nome dela. E era um teatro que só apresenta dança. O Balé do TCA já dançou algumas vezes lá, né, já passou por lá, como as companhias super importantes dançam lá todo ano. E para dançar, ele é escolhido. Você não precisa você só pagar a pauta. Você tem que ter um respaldo para poder dançar no teatro. Você, inclusive, foi convidada a trabalhar nos Estados Unidos, né? Não apenas dançar, de ficar, né, morando nos Estados Unidos, né? Como é que foi isso? Esse foi em 98. O mestre Gelon, ele tem muitos contatos, né, nos Estados Unidos, em várias universidades e vários espaços, instituições que trabalham com a linguagem da dança. E tinha surgido em Illinois, no estado de Illinois, no nordeste dos Estados Unidos, que todo mundo conhece Chicago, né? Então, Chicago, ela faz parte, ele fica no estado de Illinois. Mas a Universidade de Illinois, ela não é fixa em Chicago. Ela fica em duas cidades, que é dividida por uma avenida, mas é chamada Champaign e outra Urbana. E aí, nessa universidade, que é uma universidade gigantesca, ela também tem o seu departamento de artes, mas foi no departamento de música que um músico que ele é apaixonado por... Ele é americano, mas é apaixonado por Luiz Gonzaga. Olha que bacana. Ele toca acordeon. Aliás, o Luiz Gonzaga, o Paul McCartney, quando veio ao Brasil, né, tanto no Rio como em Recife, cantou Luiz Gonzaga, né? Que bacana. E, enfim, Luiz Gonzaga estava lá, né? Ele é apaixonado pela música brasileira e por Luiz Gonzaga. Então, ele fez esse contato foi com o Gelon, foi com o Capoeira Foundation, né, que ele já tem já é fixo, assim, já tem um respaldo muito grande, né? E aí ele precisava, ele fez um projeto que ele gostaria que uma pessoa ensinasse dança, com a linguagem brasileira, né, com raízes brasileiras, e música. E aí Gelon me convidou.
ele perguntou se eu gostaria de ficar, fazer uma residência durante uns 4 meses na Universidade de Illinois. Eu estaria como professora convidada, e aí junto foi Bira Monteiro, que é percussionista, já tinha trabalhado comigo na Cia de Dança Olodum, já tínhamos viajado para alguns lugares aqui no Brasil. Ele é um percussionista também oficial na Fundação Cultural do Estado, na Escola de Dança, e faz trabalhos inúmeros, né, independentes também. E aí fomos nós dois, né? Eu tive o privilégio assim de ter ido com Bira e de ter feito esse trabalho lá na universidade, que eu tinha alunos, dentro da universidade eu tinha alunos de dança e alunos de teatro, e na escola de música eu tinha uma turma que era a turma que estava fazendo a percussão brasileira, então eles também tinham um dia de aula de dança afro-brasileira, que eu estava começando a criar uma identidade de aula para mim, né? É como eu falo com os meus alunos, que a gente, no início, a gente imita, né? A gente imita um professor que a gente gosta, a aula que a gente gosta, a gente ainda não tem uma identidade e nem maturidade, nem conteúdo para ter a nossa própria aula, né? Então, assim, quem dá aula de balé é a aula de balé, o conteúdo já está ali há anos, né? Há séculos. Então, agora, a sua metodologia, a maneira é você quem vai fazer. Mas, assim, quando você começa a querer ter a sua identidade, a sua aula ter uma assinatura tua. Não, esse aqui é o meu jeito, pela minha história, eu construí isso aqui. Então, também naquele momento, eu estava construindo essa aula, onde lá eu fui super feliz, né? Assim, eu pude também participar. Eu fiz um solo, que lá tinha um projeto assim de apresentações dos professores que estão chegando. E eu tive a oportunidade de um professor africano de Gana. Ele era doutor em dança, e ele também foi convidado, só que ele ia trabalhar no semestre seguinte, mas ele chegou antes. E ele ia para a minha aula, ele ia tocar a minha aula, e ele fazia a minha aula. Gente, eu ficava maravilhada, né? Porque eu estava lidando ali com as raízes mais fortes, né? Então, eu estava em um outro país, onde estava tendo essa conexão, né? Com essa pessoa. O nome dele é Adinko Focho. E eu já comecei a fazer a troca ali com ele, ter essa oportunidade, ele tocar a aula. Tinha dia que ele parava para dançar, né? A gente dançava junto, só nós dois, na sala de aula gigantesca. E, em um outro momento, aí eu fiz um solo, né, onde tocou na minha... Foi Bira Monteiro, junto com esse professor, que ele era doutor também em música da universidade, e mais um músico brasileiro, que ele é de Recife, que ele agora é diretor de orquestra em Recife, né, mas, na época, ele estava estudando violoncelo, e ele tocou no meu solo, né? Então foram 3 músicos assim, e onde eu dancei. Ela não se acha, né? Não se percebeu uma grande artista. Cláudia, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem uma vivência de uma longa jornada com a dança. Eu queria aproveitar esse Conversa com o Poeta, que vai ser exibido, além da Bahia, na TV Litorânea, nos canais do YouTube da TV Camaçari Secute, nos canais do Teatro da Solidão Solidária, que vão para alguns cantos do mundo. Eu queria falar uma coisa sobre os esquecidos. Quem que você lembra, na história da dança, na Bahia, que você percebe como um grande patrimônio brasileiro ou mundial da dança que foi esquecido? Ai, nossa, é porque... Eu estou te perguntando isso porque eu acho que é tão importante
porque, obviamente, que grandes estrelas da dança, né, são entrevistadas e lembradas, exibidas, né? Mas tem gente tão importante que contribuiu tanto, né? Eu estou falando da dança porque é a sua área. Tem alguém assim que você lembra que falou, poxa vida, essa pessoa contribuiu tanto com a dança, né? Eu acho assim que as pessoas, principalmente hoje em dia, é tudo assim, é muito agora, né? É quem está aparecendo. Né? Ah, se você não aparece, você não é visto, você não é lembrado, e assim não tem importância. Tiveram algumas pessoas também que eu não cheguei a ver, que eu não tive um convívio, e que pessoas acabam saindo, né? Indo embora. Às vezes, não só do estado para outro estado, mas vai para outros países, porque, seguindo a anterior, eu recebi um convite já para ficar nos Estados Unidos. Assim que eu terminasse, eu tinha um grupo de alunos que eles trabalhavam a cultura negra americana, procurando ainda uma identidade em um estado super preconceituoso, porque Illinois é um estado de Sim. super preconceito, de super violência com o que não é branco, né? Sim. Então, não é só com o negro, com o índio também, enfim. E eu não quis ficar, né? Eu tenho um negócio aqui, assim, eu acho que a gente não precisa morar fora para a gente ser valorizado, né? Para a gente ser alguém. Então, eu gostava da oportunidade de estar e de voltar, de trazer e de levar, sabe? Essa coisa de trazer e levar. Mas, assim, tiveram pessoas... Uma pessoa, por exemplo, que me vem à memória que eu estava começando a me construir como bailarina e que eu vi. Dailton Araújo. Dailton Araújo, quem é das antigas, existia um personagem no Carnaval de Salvador que era um coringa, que ele que anunciava o Carnaval em Salvador. E ele sai muito nos jornais, era muito expressivo, era aquela pessoa dançante. Então, ele buscava, ele tinha um grupo de teatro, e ele trabalhava teatro e dança, ele buscava isso, e as apresentações onde eu vi as primeiras vezes eram em bares. Então, em bares de Salvador, em espaços alternativos também, não só no palco. Eu creio que ele é uma pessoa importante em que influenciou artistas importantes, como Paco Gomes, é uma pessoa também assim negra e que formou tantas outras pessoas e que também teve a oportunidade de mostrar seu trabalho como bailarino em diversas linguagens assim, e que também, poxa, ele passou um monte de tempo fora. Ele foi para fora do país. Eu sempre dedico o Conversa com Poeta a alguma personalidade, ou aqui de Camaçari, ou da Bahia, ou do Brasil, ou do mundo. Enfim, já dediquei a tantas estrelas, né? Buli Buli, e a tantas outras assim. Hoje eu queria que você dedicasse o programa de hoje a quem você quiser. Uma pessoa, um grupo, enfim. O programa de hoje eu queria que você dedicasse a alguém. Ai, meu Deus. Agora estava tão bem, agora vem me emocionar. Eu não consigo falar dela sem me emocionar. É a minha mãe. Silene Guedes, o programa de hoje é dedicado a você, pela sua filha, e por todos nós, pelo reconhecimento a essa grande mestra que você é, que você está aqui. Aliás, no começo do programa, eu gravei 2 vezes a chamada, porque numa das vezes eu me atrapalhei numa palavra, e a Claudinha falou, lembrei do meu pai agora, dizendo, Ivan, cuidado com a dicção. Enfim, eu lembro, Silene, de tudo, né? Dos seus conselhos, das suas orientações, tanto
para a minha carreira, como para a minha vida. Queria te agradecer. Beijo no seu coração, Silene Guedes, onde você estiver aí nas estrelas. Um beijão em Alberto Martins, eu sei que você está bem pertinho dele aí. E agradecer por essa artista, essa bailarina, essa coreógrafa, essa professora de dança, Cláudia Guedes, que você deixou para a gente aqui, para continuar a sua jornada. Eu queria dedicar a ela, Ivan, porque foi ela que veio do interior, do sertão, para que isso, ainda nos anos 60, para estudar dança. Ela veio porque ela era apaixonada por dança. E, ao chegar aqui, ela foi podada, porque, aos 18 anos, ela era velha. Disseram isso a ela, né? Quando ela chegou em Salvador, as pessoas... Então com 18 anos. Ela estava velha para começar a dança. E foi quando eu comecei a estudar dança, foi aos 18 anos. Então, ela foi que, assim, os primeiros nomes das posições do balé clássico, foi ela que eu ouvi dela, foi ela que mostrou, ela que fazia, ela era uma apaixonada por dança. Ela trouxe para esse palco aqui Rolf Gelewski, que foi um dos fundadores da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, que foi a primeira escola de dança na América Latina, né? Respeitada no mundo inteiro. Ela trouxe essa pessoa para dançar aqui, nesse palco. Ela trouxe outros e outros bailarinos clássicos e populares e tantos outros. Quando eu comecei o grupo de dança, tudo que eu fazia, a gente vinha para cá. Então, assim, foi ela que me apoiou. Assim, ela me inspirou, né, a seguir, do amor tanto que ela tinha pela dança e o quanto que ela era feliz, entendeu? De me ver, ela amava me ver dançar. Com meu pai, lembra que saía daqui combis e carros para me assistir a dançar. Então, ela levava os atores dela, os meus alunos, né? Sempre levava para Salvador para assistir. Lembro que uma vez um pessoal chegou, uns amigos, Claudinha, agora eu conheço seu pai, sua mãe, porque chegou no Gregório de Matos, as portas já tinham fechado. E aí meu pai fez um escarcéu lá fora, com a mãe que tinha que entrar, que a filha estava dançando, o espetáculo ia começar. E aí entrou todo mundo, e aí ela levava todo mundo, os atores, como eu falei, os bailarinos, os meus alunos de dança, para ver a professora, fazia questão de me ver dançar aqui para os meus alunos verem, sabe, e incentivar. Então, para ela, e eu me emociono, não tem como não me emocionar, porque ela é minha mãe, né, gente? Ela é essa estrela, ela é super grande e é minha mãe. Queria agradecer à Prefeitura Municipal hoje, Ivan, eu me alimento dos frutos dela. Nós? Ela deixou. Todos nós. Ela é meu pai. Queria agradecer à Prefeitura Municipal de Camaçari, em especial à Secretaria da Cultura, por essa oportunidade que me concede de eternizar momentos como esse, com Cláudia Guedes e com tantos artistas que aqui já passaram e que vão passar, de fazer com que a cidade não esqueça. Muitíssimo obrigado à Prefeitura e à Secretaria da Cultura, muitíssimo obrigado à TV Litorânea, à TV Camaçari Secult. Conversa com o Poeta chega ao fim. Até a próxima semana. Um beijo.